Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas em ponto aqui no Sono 87,9. Estamos aqui dando sequência aqui no nosso programa. Se você está chegando também através do nosso canal no YouTube, estamos ao vivo pelo YouTube também, né? Tínhamos anunciado aqui na abertura do nosso programa a participação do nosso amigo Walter Barbosa no dia de hoje. Ele que esteve na última semana falando aqui conosco aí sobre uma reunião na cidade de Castro Alves e vai fazer aí, né? Uma avaliação de como é que foi essa reunião, esse bate-papo lá na Castro Alves. Vocês saem realmente animados desse encontro lá em Castro Alves. Vamos ouvir. Boa tarde, Walter. Boa tarde, JC. Boa tarde, pessoal de São Felipe. Estou aqui para contribuir, como sempre, com o andamento aí dos projetos que a gente tem dado andamento, que é a questão da BR-242, né? Primeiro é a questão de um conhecimento. Desde o início a gente está levantando informações e está direcionando para um objetivo, que seria a BR-242 passando aqui por São Felipe. E essa reunião lá na cidade de Castro Alves, né, o prefeito ele é o gestor, né, do consórcio aí, né, do território Recôncavo. Como é que foi essa questão desse diálogo lá? Deu para realmente sair mais motivado de lá, diante desse encontro lá, Walter? Uma sequência de fatos deixa a gente motivado, mas o que a gente foi fazer lá foi muito mais a gente ouvir o posicionamento dele, procurar entender para a gente se postar frente à situação, porque a gente já, antes de ir para a reunião, a gente já tinha feito alguns levantamentos que cabe a gente esclarecer bem claramente aqui para vocês. O que acontece é o seguinte: um posicionamento que o Tiancli tem, que lógico, em prol, olhando para a situação de Castro Alves, é fazer a conexão de Castro Alves com a 116, que já tem uma estrada que ele precisa pavimentar. De Castro Alves para seguindo a BR-242, o trecho original é passar por Sapeaçu. Mas ficou claro que existe um entendimento entre as prefeituras de Castro Alves e Santo Antônio de Jesus, para ao invés de sair em Sapeaçu pelo trecho original, sim fazer a ligação com a 101 por Santo Antônio de Jesus, que é aquilo que a gente não quer. Mas a gente entende porque é o interesse deles particular, Santo Antônio e Castro Alves. No caso, o projeto da BR-242, ela terminaria, entre aspas, ela se interromperia ali na 101, e aquele trecho que seria a BA-046 e a BA-046 e BA-001 até Bom Despacho, ela seria tomada pela BR-420, que é a mesma que passa em Laje, Jequiriçá, que ela viria e depois entraria ali. Não seria, ou melhor, a BR-242 ficaria como se estivesse embaixo da 420. E no trecho que está se desenhando por eles, terminaria realmente ali em São Roque do Paraguaçu. Porém, estranhamente, ao invés de virar na estrada de São Roque, ela vai entrar por Salinas, pegar aquela ponte nova e chegar a São Roque do Paraguaçu. A causa-nos muita estranheza, né? Como é que Salinas da Margarida teve esse poderio todo de puxar essa pista, a BR-242, para o lado de lá? Porém, ainda é projeto, não existe nada concretizado, e aí acho que está mais do que vivo para a gente essa nossa luta, porque se nós éramos projeto, deles ainda é projeto. Vai deixar de ser a partir do momento que existir o cumprimento dos ritos legais, que no nosso ver ainda não foram cumpridos, e também a efetivação da construção da pavimentação da rodovia. Tá? São pontualmente 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, né? Lembrando para você que está chegando agora, que está sintonizando aí, o seu rádio também está ligadinho aqui na nossa live no YouTube, né? Estamos aqui com o nosso amigo Walter, ele que está aí já há algum tempo envolvido nesse processo aí, né? Da BR-242, né, que passa aqui por São Felipe ao trecho de São Roque, né, onde tem aí, né,
um projeto paralelo onde se tira, né, essa rota, né, passando por São Felipe e levando para outro trecho. Então, realmente tem essa mobilização, né, um grupo realmente se mobilizando, se estruturando nesse sentido. E em termos de mobilização, Walter, estou vendo você mandar ali de frente, mas como é que está essa mobilização no tema desse grupo? O pessoal realmente está se articulando, está indo na luta mesmo, todo mundo junto, né, colado nessa questão desse projeto, essa ideia de vocês de estar mantendo o percurso no seu trecho original? A gente, passamos praticamente um mês mais coletando dados, informações, nos preparando para a gente vir a vocês e estar colocando algo mais consistente do que estar alimentando e coisas que a gente não teria uma certeza absoluta, porque nós não somos um órgão público, nós somos um movimento. E um movimento com uma representatividade que é um movimento organizado, com regimento, como todos sabem. Então, disparamos alguns ofícios, justamente para nos munir de informações, de provas também, para a gente estudar os efeitos que a gente vai a partir de então. Então, a gente já emitimos um ofício para o DENIT, pedindo uma posição oficial disso aí, para que ela nos responda com um conteúdo, exatamente o que está acontecendo. Então, a gente, a partir de julho, a gente vai estar mais participativo ainda nos grupos, a gente vai precisar, sobretudo, que as pessoas se engajem. Não adianta Walter, não adianta Antônio Jorge, não adianta Júlio, não adianta as pessoas estarem aqui falando, discutindo, se não houver o engajamento da sociedade, que a gente precisa disso. Comumente, a gente fica delegando a responsabilidade aos gestores municipais. Mas a gente tem que parar, refletir um pouco e deixar de achar que eles vão tomar as atitudes que precisam ser feitas. Então, se a sociedade civil não se organizar, não apoiar, vai ser mais uma tentativa de se fazer algo e não terá o êxito. Então, todo compartilhamento, todo comentário que vocês fizerem, todas as assinaturas de abaixo-assinado de tudo é importante. Lembrando, vamos passar por 6 meses finais, o ano que vem é eleição, o foco vai estar um pouquinho separado, mas o nosso momento é agora, sobretudo nesse semestre. Nós acreditamos, já ouvimos muito não, mas os nãos que nós ouvimos só nos motivam. Porque é muito fácil para alguém dizer não, que vai acabar, não vai ter trabalho, não vai assumir a responsabilidade anterior, se isso der certo. Então, muita gente está torcendo para não acontecer. Nós acreditamos. Agora, nós acreditamos na nossa força, na nossa vontade de acontecer. Eu tenho uma certeza interna que vai dar certo. E acho só que eu sozinho, ou as pessoas que participam hoje do comitê, não vamos conseguir fazer sozinhos. Precisamos de todos. São 13h08, 13h08. O Walter também esteve aqui, né, participando também, né? Como ele falou que conseguiu falar com o senador, né? Otto Alencar, na última sexta-feira, nessa visita do governador aqui ao município de São Felipe, né? Onde tivemos a inauguração da entrada da cidade, também esse trecho, né, da BA-242 ligando aqui a BR-101. E o principal tema da discussão, né? Que a gente falava que o pessoal, não, ponte Itaparica, Salvador, a questão, né, dessa ligação. E algumas pessoas dizem, isso não vai sair, outros saem, as pessoas ainda têm a dúvida em relação aí a 242, mas pelo que você já, né, tem estudado, tem analisado, é algo realmente concreto, você acredita que essa ponte sai, Walter? Hoje eu acredito que vai, vai sair sim, porque o objetivo, pelo que eu estou vendo, estou estudando também, existe muito mais do que ponte nisso, existe uma cidade chinesa que vai ser, estão planejando também no município de Jaguaribe, autossustentável. Então, assim, eles não vêm só para fazer pontes. Esse também é um risco, né? Até que ponto? Mas aí é um outro assunto. Mas, assim, a ponte, no meu entendimento, vai ser uma realidade. E a ponte, pelo que eu estou entendendo, são 2 etapas. Primeiro a ponte, depois a rodovia. Não necessariamente depois, mas depois de algum tempo vai se começar a rodovia e sim na hora de finalizar está tudo junto. Mas a maior demora com certeza é a ponte em si. E o projeto da ponte, pelo que eu estou entendendo, ela começa ali na Feira de São Joaquim e termina na 101, em Santo Antônio de Jesus. E se a gente analisar, mesmo sendo a 420 até ali,
A BR-242, caso nós consigamos voltar ao trecho projetado, que é o trecho original, vai ter pouco impacto, porque se tirarmos toda aquela distância que está pegando de Salinas da Margarida para voltar, passar para São Roque do Paraguaçu, e se pegarmos todo o trabalho que vai ser feito de Castro Alves, abrir uma nova rodovia estadual, porque não existe rodovia para chegar naquele ponto do trevo de Santo Antônio. Na verdade, os custos da BR-242 não são tão diferentes. Chegamos a fazer um caminho no último sábado passado mesmo, com o Ivo de Jipe. A gente foi no trajeto de São Felipe até São Roque do Paraguaçu, até chegar ao asfalto, que hoje seria 420, estaria passando ali, deu 16,5 km, certinho. Porém, tem várias descidas e várias subidas, que isso é o que encarece um projeto de pavimentação. Então, a gente foi para um caminho alternativo, com menos ladeiras e menos curvas, que seria ali pelo Socorro. Então, só ali a gente verificou que elimina 3 descidas e 3 subidas. Então, é um plano que poderia entrar no processo de estudo novamente, tá? Tudo isso, isso que eles estavam tentando, estão até conseguindo, estão avançando nisso, Santo Antônio e Castro Alves, é fruto da nossa pouca movimentação anterior. Deixamos as coisas andarem muito, deixamos as coisas acontecerem sem a gente estar participando. Isso, volto a falar, não é uma situação só do gestor atual, exatamente do anterior, é histórico. A gente tem que deixar de ter uma atitude de índio, de aceitar as coisas e serem, desculpa aí os índios, mas eu estou falando assim no sentido de deixar que as coisas aconteçam, achando que são maiores, são melhores, e a gente não tem força suficiente. Hoje a mídia está aí. A gente pode se movimentar. Então, essa mobilização nossa é tentar resgatar, recuperar um pouco do tempo perdido, para que a gente se faça uma voz presente e atuante no processo. E como não está ainda finalizado, estamos aqui ainda conversando com vocês, tentando fazer essa mobilização. São pontualmente 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, né? E ainda voltando a falar sobre a reunião na cidade de Castro Alves, né? Além de Walter, quem mais estava participando e estava fazendo parte, né, desse núcleo, né, de discussão lá em Castro Alves? A gente chamou a Prefeitura de Conceição do Almeida, chamou a Prefeitura também de Sapeaçu, chamou diretamente a Prefeitura também, os representantes aqui municipais. Então, mas assim, no frigir dos ovos, Chouquinha acabou não podendo ir para um compromisso que ele tinha, mas Alvinho foi representando a prefeitura. Chamamos também a CESP, que Edivaldo Cerqueira foi comigo, e foi também o vice-prefeito de Sapeaçu. Infelizmente, Conceição do Almeida não conseguiu, por seus motivos particulares de trabalho, mas fomos com a boa representação para lá. E diga-se de passagem, fomos muito bem recebidos. Tiancli foi muito aberto nas colocações, mas foi incisivo e indicando que o interesse de Castro Alves é fazer para Santo Antônio. A gente até entende porque o interesse é particular. Entende, mas não aceita, porque no entendimento nosso, ele como gestor do consórcio rodoviário do Recôncavo, ele tinha que ouvir também todas as partes envolvidas, inclusive aquelas que estariam perdendo com essa situação, sobre tudo isso. No meu entendimento, é isso que deveria acontecer. Mas, enfim, não é isso que aconteceu. Tiancli é uma pessoa muito capacitada, eu fiquei realmente deslumbrado com os trabalhos que ele vem desenvolvendo, mas vamos entender que ele está olhando somente o lado de Castro Alves, e isso é verdade. O nosso lado, quem tem que olhar é a gente. Os representantes, né, de Sapeaçu e São Felipe, né, também se manifestaram nessa reunião lá, Walter? Se manifestaram, sim,
Inclusive foi desenhada até na própria reunião uma alternativa de, entre aspas, compensação, que seria que ele apoiasse a questão da BA 496, que liga a Sodoma. Tá? Que seria que nosso movimento desde o início é BR 242. Porém, a gente entende que é possível e vai até o fim dessa forma. Mas se paralelo a isso existirem outras ações que venham beneficiar o município na questão, sobretudo na questão de rodoviária, a gente está aberto também a aceitar todas essas soluções. Então foi explorado isso. Eu fico só com receio, primeiro, das propostas que não sejam concretizadas. E outra coisa, que sejam concretizadas, mas sejam um material de pouca qualidade que 2 anos depois precisa ser recapeado. Então a gente precisa analisar, ficar atento. Tivemos a reunião, não foi? Com a presença do governador, que ele prometeu essa BA 496, que não deixa de ser conquista nossa também nesse sentido, porque é um dos objetivos nossos. Porém, ficamos atentos que se trata, por enquanto, apenas de proposta. Então, enquanto não houver a devida pavimentação com asfalto de qualidade, asfalto quente de qualidade, a gente vai ficar ainda bem ativo em função da BR-242. Porém, volto a falar, acreditamos piamente e precisamos que vocês todos acreditem junto com nós. São 13h18, 13h18, né? Mais uma vez aí agradecer aqui nosso amigo Walter, né, pela atualização e trazendo aí, né, essas informações a respeito do andamento dessa luta aí, né, pela permanência da 242. Deixa seu microfone à disposição, Walter. Se ficou algo também não abordou que você queria acrescentar aí, se tiver alguma atualização a mais sobre a questão, né, desse trabalho que vocês estão realizando, fique à vontade também, Walter. Na verdade é uma convocação, né, como eu havia falado. Nós acreditamos muito. A gente, desde o início, o nosso objetivo principal é chegar à nossa reivindicação à esfera federal, ao ministro da Infraestrutura. Então, desde o início é isso. Ainda não chegamos a esse ponto e aguardamos. Entendemos, como havia falado, que existe realmente essas possibilidades. Os não são muitos, mas acreditamos sempre no sim, porque tem aquela frase que para mim é o nosso lema: não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então o não para a gente só é motivação. Mas paralelo aos nãos, temos tido muitos sims também. Isso precisa ser dito, porque é isso que mais motiva a gente. Muito obrigado, então, a atenção de vocês. A participação do amigo Walter Barbosa aqui na tarde de hoje, aqui na nossa programação 87.9, você que está nos acompanhando também através do YouTube, muito obrigado pela sua audiência de sempre também, está sempre compartilhando aí, né, nos ajudando aí a ampliar também nossas divulgações, pessoal do Instagram, Facebook, né, muito obrigado aí por estar sempre, quem não se inscreveu no YouTube ainda, aproveite e se inscreva também, né, e vamos aí estar sempre aí agradecendo a vocês pela colaboração que sempre nos dá aí através das nossas mídias sociais. São pontualmente 13h20, 13h20. Um abraço aí para Edson dos Santos Ramos, está aqui. Boa tarde, Edson. Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua participação, né? Também a Luzinete Barreto também está aqui dando sua boa tarde. E a todos vocês que estão interagindo aí. Valeu. Vamos aqui dando sequência com a nossa maior audiência no horário. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde.